Olá, meu querido e minha querida, que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja sobre tua vida, sobre tua família. Nessa noite, eu quero trazer uma palavra de Deus para o teu coração. Você que está me assistindo nessa gravação, não se esqueça, nós estamos aí com o nosso Pix. Também se você quer ofertar, quer dizimar para o mantimento da obra do Senhor, tá? Então tá aí embaixo. Você pega o CNPJ, também coloca seu QR Code e faz a sua transferência no nome de Jesus. Nessa noite eu quero tratar junto com você algo que Deus ministrou ao meu coração e eu creio que vai ministrar para a tua vida também. Se encontra em Filipenses capítulo 2, versículo de 1 ao versículo 16. Filipenses capítulo 2, versículo 1 ao versículo 16. Diz assim: Portanto, se por estarmos em Cristo temos algum poder, algum encorajamento de amor, alguma comunhão no Espírito, alguma profunda fraternidade e compaixão, contemplai a minha alegria, tendo o mesmo modo de pensar, o mesmo amor, um só Espírito, uma só atitude. Nada façais por rivalidade nem por vaidade, pelo contrário, cada um considere com toda a humildade as demais pessoas superiores a si mesmo. Cada um zele não apenas pelos seus próprios interesses, mas igualmente pelos interesses dos outros. Tendo em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, o qual, tendo plenamente a natureza de Deus, não se reivindicou a ser igual a Deus, mas, pelo contrário, esvaziou-se a si mesmo, assumindo plenamente a forma de servo e tornando-se semelhante aos seres humanos. Assim, na forma de homem, humilhando-se a si mesmo, entregando-se à obediência até a morte e morte de cruz. Por isso, Deus também o exaltou sobremaneira a mais elevada posição e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que o nome de Jesus se dobre, para que todo nome de Jesus se dobre, todo o joelho dos que estão nos céus e estão debaixo da terra. De modo a língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Versículo 12. Sendo assim, meus amados, como sempre obedecestes, não somente à minha presença, porém muito mais agora, na minha ausência, colocai em prática a vossa salvação com reverência e temor a Deus. Pois é Deus quem produz em vós tanto querer como realizar, de acordo com sua bondade. Fazei tudo sem murmuração, nem contendas, para que vos torneis puros e irrepreensíveis, filhos de Deus, inculpáveis, vivendo em um mundo corrompido e perverso, no qual resplandeceis como grandes astros no universo, retendo firmemente a palavra de Deus, para que no dia de Cristo eu tenha motivo para me gloriar no fato de que não foi inútil que corrigi e trabalhei. Contudo, ainda que minha vida esteja sendo derramada como oferta juntamente com o sacrifício, o serviço proveniente da vossa fé, alegro-me e congratulo com todos vós. E pelo mesmo motivo, alegrai-vos e acompanhai-me neste júbilo. Meu querido e minha querida, você que está me vendo, nós lemos agora o livro que Paulo escreve aos Filipenses, no capítulo 2, versículo de 1 ao versículo 16. É interessante que quando nós lemos esse texto, nós podemos observar diversas coisas que Paulo, ao escrever para essa igreja, movida pelo Espírito Santo, Paulo escreve para essa igreja. Paulo nos mostra muitas coisas muito importantes. É interessante, queridos, que quando nós lemos esse texto, nós podemos observar que a teologia não é uma especulação filosófica. Ao contrário, a teologia faz nós entendermos mais, mas acima disso, colocarmos em prática aquilo que nós estudamos. E Paulo ele traz à igreja de Filipenses acerca da obediência, acerca de fazer essa aplicação agora de obedecer. E diante desse texto que nós lemos, nós iremos ver alguns pontos muito importantes nessa noite para a minha vida, para a sua vida, acerca desse texto que nós lemos. Em primeiro lugar, o exemplo de Cristo deve ser nosso maior estímulo à obediência. É interessante que um dos problemas da igreja de Filipos,
ou Filipenses, era a desarmonia entre os crentes, porque a motivação deles não eram a Cristo, a motivação deles era o ódio, era o rancor, eram as contendas. E em primeiro lugar nós podemos observar que Paulo ele trata com essa igreja, nos mostrando que o nosso maior estímulo deve ser a obediência. O que deve nos motivar deve ser a obediência a Cristo. O que nos deve motivar a fazermos aquilo que Deus nos chamou para fazer deve ser a obediência. E não a vaidade, e não o rancor, o ódio. Mas Paulo trata com a igreja, em primeiro lugar, que da mesma maneira que Cristo foi o exemplo, que o nosso estímulo seja a obediência. Paulo trata para aquela igreja, mostrando a ela que ela precisava ter o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Sabe, queridos, quantas vezes nós estamos com as motivações erradas na casa do Senhor? Sabe, queridos, quantas vezes nós estamos com as motivações, achando que nós estamos com as motivações certas, mas na verdade estamos com as motivações erradas? Muitas vezes nós estamos com as práticas certas, mas com as motivações erradas. Muitas vezes nós estamos com as motivações certas, mas com as práticas erradas. E Paulo, quando escreve no capítulo 2 para os Filipenses, em primeiro lugar nós podemos observar que o exemplo de Cristo deve ser o nosso maior estímulo para a obediência. Que o exemplo de Cristo, aquele que se tornou servo entre os homens, aquele que não se exaltou como Deus, mas se humilhou, ele deve ser o nosso maior estímulo à obediência. Então, em primeiro lugar, nós podemos observar nesse texto que Cristo deve ser o nosso maior estímulo para a obediência. Cristo deve ser aquele que precisamos estar motivados nele, na pessoa dele, na obra dele em nossas vidas. Porque quando nós deixamos a motivação no lugar certo, na pessoa certa, nós começamos a fazer coisas que na verdade não agradam o coração de Deus. Em segundo lugar, também podemos observar algo muito interessante nesse texto, que o exemplo de Cristo deve ser o nosso maior estímulo para as doutrinas práticas. Observe que Paulo, ele mostra que ele traz para a igreja que a necessidade da doutrina não é somente conhecer ela, mas a necessidade da doutrina é para que ela pudesse se colocar em prática. Sabe, queridos, o exemplo de Cristo deve ser o nosso maior estímulo para as doutrinas práticas, porque, na verdade, Cristo não somente ele obedeceu doutrinas, mas ele praticou essas doutrinas. Cristo não somente falou para os seus seguidores seguirem as suas doutrinas, mas o próprio Cristo, ele mandou e mostrou para eles o maior exemplo de praticar as doutrinas. Sabe, queridos, a doutrina ela tem a capacidade de conduzir a igreja à verdade. A doutrina tem a capacidade de mostrar a verdade. A doutrina tem a capacidade de mostrar, e Paulo traz à igreja dos Filipenses, que Cristo é o maior exemplo também na prática das doutrinas. Sabe, queridos, quantas vezes nós temos a dificuldade de olharmos para nós e sempre, muitas vezes, nós olharmos para o outro e esquecermos que o cristianismo ele é feito na prática dele. O cristianismo não é somente feito por meio de palavras, mas o cristianismo é feito por meio de práticas doutrinárias que nós recebemos. Então, a segunda verdade que nós podemos observar nesse texto é que, da mesma forma do exemplo de Cristo, deve ser o nosso maior estímulo para as doutrinas práticas. Observe que do versículo 5 ao versículo 11, Paulo ele trata sobre isso. Paulo ele trabalha sobre isso. Que Cristo se humilhou, sendo Deus,
mas não se usurpou o ser igual a Deus, mas esvaziou-se. Observe, queridos, como é interessante isso. Um Deus que tinha toda a capacidade de ser como Deus na terra, mas ele se esvaziou-se. Ele mostrou para nós aquilo que ele ensinou, ele estava praticando. A segunda verdade que Paulo traz à igreja de Filipenses é essa: que Cristo é o nosso maior estímulo para as doutrinas práticas, para que possamos praticar aquilo que falamos, para que possamos praticar daquilo que cremos, para que possamos praticar daquilo que observamos segundo as palavras de Deus. E eu lhe faço essa pergunta nessa noite: será que você tem praticado as doutrinas da palavra? Ou somente você tem a capacidade de olhar para o seu irmão e achar que seu irmão está errado, e você nunca está, nunca se observa, nunca se autoanalisa? A segunda verdade, queridos, que a gente encontra nesse texto é essa: que o exemplo de Cristo deve ser o nosso maior estímulo para as doutrinas práticas. A terceira verdade também que nós encontramos nesse texto é que o exemplo de Cristo deve ser ultra circunstancial. No versículo 12, quando nós lemos ele, Paulo disse aos amados de Filipenses: sendo assim, meus amados irmãos, como sempre obedecestes, não somente na minha presença, porém muito mais agora na minha ausência, colocar em prática a vossa salvação com reverência e temor a Deus. Paulo ele trabalha agora com a igreja de Filipenses, que a obediência, o exemplo de Cristo, deve ser ultra circunstancial. Nós não somos movidos por circunstâncias para obedecer. Observe bem que naquela igreja, Paulo, no versículo 12, do capítulo 2, versículo 12, Paulo mostra dizendo: olha, eu me alegro muito com vocês, porque na minha ausência, vocês continuam ainda obedecendo a palavra do Senhor. Tendo em vista que Paulo, quando fala isso, dá-se a entender que existiam pessoas que obedeciam a palavra, porque Paulo estava presente. Sabe, queridos, a terceira verdade que a gente vê nesse texto é que o exemplo de Cristo deve ser ultra circunstancial. Nós não obedecemos a Jesus porque nós estamos bem hoje. Nós também não obedecemos a Jesus porque os dias são maus. A nossa fé está muito mais além do que isso tudo. A nossa fé está acima disso. Se nós formos crentes que obedecemos quando tudo vai bem, quando o dia da perversidade vir, quando o dia mau vir, como a palavra diz, nós seremos crentes fracos e seremos levados. Se nós obedecemos a Deus quando tudo vai mal, quando o dia da alegria, da abundância vir em nossas vidas, esqueceremos de Deus. Por isso que Paulo ele trata a igreja, ele traz à igreja a clareza e a reflexão, dizendo: olha, queridos, eu me alegro muito com vocês, porque na minha falta vocês continuam obedecendo a Deus. Sabe, queridos, nós precisamos entender nessa noite que o cristão ele obedece não porque existe líderes ou pessoas, mas ele obedece a Deus pela a clareza e o chamado de Jesus sobre a vida dele. Eu e você devemos obedecer a Deus, não pelo que Deus pode nos dar ou pelo que Deus não nos pode nos dar. Nós obedecemos a Deus porque nós somos chamados e nós temos a convicção desse chamado. E nós entendemos isso. Por isso que a terceira verdade, Paulo nos mostra que, da mesma forma do exemplo de Cristo, deve ser seguido de uma forma ultra circunstancial. A nossa fé, ela vai mais além do que podemos ter ou deixamos de ter. A nossa fé está em Jesus Cristo. Quando a nossa fé está em Jesus Cristo, não são os problemas ou não são as alegrias que geram a circunstância para obedecermos, não, mas quando a nossa fé está em Cristo, possamos estar na bonança, possamos também estar na tristeza, mas nós sabemos que isso não nos move a obedecer a Cristo. A quarta verdade que podemos observar nesse texto, queridos, é que o exemplo de Cristo é evidenciado
que a soberania de Deus não anula a responsabilidade do homem. Há duas questões equivocadas sobre a salvação. Em primeiro lugar, a salvação não é um resultado do esforço do homem. Em segundo lugar, a salvação não é uma parceria entre o homem e Deus. Observe também que Jesus nos mostra, e Paulo traz a clareza, que Cristo, mesmo sendo Deus, não deixou de ter as suas responsabilidades humanas. O fator de Deus ser soberano sobre todas as coisas, Deus ser soberano na salvação, Deus ser soberano sobre todos os seres, Deus ser soberano sobre o universo, não anula a nossa responsabilidade diária. E Paulo traz isso para a igreja, mostrando que a salvação é de Deus e é nos dada por Deus, mas precisamos desenvolver. No versículo 12, na parte B, Paulo trata sobre isso. Que não somente a soberania, não somente porque Deus é soberano, o homem é isento das suas responsabilidades. Em Filipenses capítulo 2, versículo 12, na parte B, Paulo fala sobre isso. Colocar em prática a vossa salvação com reverência e temor a Deus. Observe muito bem isso. Paulo ele se preocupa com a igreja de tal maneira, dizendo, olha queridos, nós entendemos que é Deus que chama, nós entendemos que é Deus que é o autor da salvação, mas vocês precisam entender que também existe uma responsabilidade. Paulo ele trata com a igreja que o homem olhar para Deus e entender que Deus é soberano sobre todas as coisas, que Deus é onipotente, onipresente, onisciente. Mas isso não anula a responsabilidade do homem. Por isso que Paulo no versículo 12, no parte B, diz, olha, queridos, colocar em prática a vossa salvação com reverência e temor a Deus. Observe como é interessante isso. Observe que o apóstolo Paulo nos mostra que a salvação ela precisa ser desenvolvida. A salvação ela não é conquistada pelo homem. A salvação é dada por Deus ao homem. Mas a responsabilidade de cuidar, de ser perseverante é nossa. Sabe, queridos, nós precisamos entender que, e precisamos fazer uma reflexão para o nosso coração e perguntar, será que nós estamos desenvolvendo a nossa salvação? Não que a salvação seja um processo de, hoje eu melhorei minha salvação, amanhã eu vou melhorar mais. Não é isso. Mas desenvolver na maturidade, no conhecimento da palavra, no conhecimento, na convicção de quem fomos chamados. Por isso que em 1 Coríntios capítulo 3, versículo 6 ao 9, Paulo fala que, e ele nos mostra, que é de responsabilidade do homem plantar e regar, mas quem dá o crescimento nessa questão de aguar, como o nordestino diz, quem dá o crescimento é Deus. O homem pode plantar, o homem pode aguar, o homem pode cuidar, mas quem dá o crescimento é Deus. Por isso que nós precisamos entender essa noite e refletir em nossos corações. Da mesma forma que Paulo trata para a igreja de Filipenses acerca de Cristo. Nós precisamos refletir sobre isso. E entender que Cristo, ele deve ser vivido em nossas vidas. Que Cristo deve ser a nossa maior motivação. Que Cristo deve ser a nossa base para a nossa vida.
que Cristo deve ser o nosso alvo. Quando nós olhamos para Jesus, quando nós observamos em Jesus, cremos em Jesus, nossa fé não fica nas coisas materiais, nossa fé fica em Jesus. E nós precisamos fazer isso. E eu quero finalizar essa mensagem dizendo isso para o teu coração. Que eu e você possamos fazer uma reflexão acerca de entendermos isso nessa noite. Vimos vários pontos a serem abordados nessa noite sobre esse texto. Mas eu quero trazer a reflexão para você que está me vendo agora nesse momento. Como é que está a tua vida com Jesus? Será que tua motivação não está em Jesus? Sua motivação muitas vezes pode estar no dinheiro. Tua motivação pode estar no teu carro. Tua motivação pode estar na tua casa. Onde está a tua motivação? Paulo traz à igreja que muitos tinham a dificuldade, porque a motivação deles estava em outros lugares e não em Jesus. E Paulo traz a clareza que Jesus se tornou servo. Jesus se tornou humilde. Jesus não fugiu das responsabilidades, mesmo sendo soberano, das responsabilidades diárias que todo cristão deve ter. Então que você possa entender isso nessa noite. Você possa guardar isso no teu coração e saiba que Cristo deve ser o nosso alvo. Que Cristo deve ser a nossa maior motivação nessa vida. Que Deus continue te abençoando no nome de Jesus.